Você também tem percebido que as pessoas estão cada vez mais irritadas, cada vez mais impacientes e que isso impacta na sua entrega do conteúdo, isso impacta a forma como as pessoas assistem o seu conteúdo? Bom, eu tenho percebido muito isso, né? E isso tem acontecido porque as pessoas estão, como eu falei, mais irritadas, e isso é um fenômeno que eu tenho chamado de carência digital, ou seja, a pessoa que está assistindo o seu vídeo, ela quer de certa forma se sentir acolhida, a pessoa quer se sentir preenchida, a pessoa quer que o seu conteúdo preencha ela de alguma forma, né? Ela quer se surpreender com o seu canal. E caso ela não se surpreenda rapidamente, ela vai sair do seu vídeo, isso vai fazer com que o seu vídeo flop, com que você se sinta cada vez pior. Ou seja, pessoal, é muito importante que a gente entenda, né, como que as pessoas têm se sentido hoje em dia, né, nesse mundo cada vez mais competitivo, nesse mundo onde as coisas têm que acontecer muito rapidamente, né? São essas pessoas que estão consumindo os nossos conteúdos e nós também fazemos parte disso, né? Nós também estamos fazendo parte dessa loucura que o mundo está, então nós precisamos não somente nos blindar, mas entender que precisamos criar essa conexão com as pessoas, precisamos fazer com que essas conexões sejam geradas e que a pessoa que está assistindo o nosso canal entenda isso rapidamente, porque é isso, são as relações humanas, né, que vão fazer com que o seu canal cresça mais rapidamente. É sobre isso que eu vou falar aqui no canal, tá, no vídeo de hoje. Mas se você, né, ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, tá, pessoal, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muito você a se desbloquear e você vai conseguir entender o que se passa na cabeça das pessoas quando elas estão assistindo o seu vídeo, tá bom? Fala, pessoal, como vocês estão? André aqui para mais um vídeo no canal. E bom, esse vídeo aqui ele vai ser um vídeo que eu não vou falar nada sobre algoritmo, não vou falar nada sobre títulos, sobre thumb, sobre nada. O tema principal aqui do vídeo, pessoal, é que a gente entenda e que a gente tente se colocar, né, no lugar da pessoa que está assistindo o nosso vídeo, tá? Então imagina a seguinte situação, tá? Eu sempre gosto de trazer situações bem normais que possam estar acontecendo exatamente agora, nesse momento, tá? Então pense que você, tá, é a pessoa que está consumindo o conteúdo de alguém. Então você passou por um dia muito difícil, você teve uma dificuldade no seu dia, você brigou com seu chefe, você terminou sua relação, você brigou com seu namorado, você acabou de ter uma discussão com seu filho, enfim, são N os motivos, né, que fazem com que as pessoas se estressem, ainda mais hoje em dia, né, onde nós vivemos nessa loucura que a gente precisa fazer as coisas muito rapidamente, e esses conteúdos cada vez mais rápidos, né, então TikTok, Instagram, tudo isso vai deixando a gente cada vez mais ansioso, e a pessoa vai para o YouTube porque ela entende que o YouTube vai fazer com que ela se desestresse um pouco mais. Então a pessoa entra no seu canal com uma perspectiva, né, de que ela vai conseguir se desestressar, né, que ela vai conseguir, de certa forma, tirar esse estresse dela, né? Daí a pessoa simplesmente entra no seu canal e ela vê que você não está entregando nada, ela vê que você está simplesmente querendo enganá-la, ou que você está querendo vender um curso, ou você está querendo falar algo para ela como se você fosse o cara ou a pessoa que vai mudar a vida dela. Então isso vai criar já uma desconexão e a pessoa rapidamente vai sair do seu canal. Tá certo, pessoal? Então eu acredito muito nisso, tá? Que a gente está uma mudança realmente de paradigma aqui do YouTube, onde as pessoas não buscam mais vídeos estilos tutoriais, tá certo? Porque um tutorial hoje em dia a pessoa consegue rapidamente ou pesquisar no próprio YouTube ou até mesmo no chat GPT. Tá? Então vídeos estilos tutoriais já não fazem muito sentido. Estamos também cada vez mais e mais cansados de vídeos em estilos onde você já clica no vídeo da pessoa e você vê que ela já está querendo vender um produto ou serviço dela. Não que eu seja algo contra quem inventa produtos ou serviços, não é isso. Mas existem pessoas que fazem toda uma preparação, né, para que você assista o vídeo todo dela e no fim das contas o que ela quer é que você compre, né, o serviço, o produto dela. Então isso também está cansando demais as pessoas, né? Eu estou sentindo isso, que as pessoas estão cada vez mais e mais cansadas. E uma outra coisa que eu tenho percebido também, assistindo vídeos de outros criadores, né, é que realmente as pessoas que fazem os comentários, que se engajam, que curtem, que comentam, né, o vídeo das pessoas, são pessoas que realmente naquele vídeo se sentiram tocadas de alguma forma, né? Então a pessoa, ela realmente se sentiu tocada, o vídeo
falou sobre uma verdade que ela está sentindo, né? Então realmente ela se identificou, né? Seja com a história ou com algo que a pessoa trouxe ao longo do vídeo, né, pessoal? Então é isso que as pessoas estão buscando, por isso que eu falei lá no comecinho do vídeo que as pessoas estão cada vez mais carentes, né? E essa carência faz com que a gente busque, né, algo onde a gente não encontra, né? Se a gente está carente aqui na nossa vida, seja de forma afetiva, seja de forma em relação ao trabalho, enfim, a gente vai querer buscar isso em algum lugar, né? E cabe a nós, criadores de conteúdo, entendermos que as pessoas estão assim e nós precisamos entregar esse conteúdo para elas, né? A gente precisa entregar um conteúdo que seja verdadeiro, um conteúdo que faça com que a pessoa se identifique rapidamente conosco, né? Então, cabe a nós, né, criarmos esses mecanismos e fazer com que as pessoas se sintam cada vez mais à vontade, né? Então, para isso existem algumas coisas, né, algumas pequenas técnicas que nós precisamos fazer aqui no nosso canal para que a gente consiga atrair, né, essa audiência para perto de nós, pessoal. E eu separei aqui três técnicas, né, que a gente precisa fazer em todos os nossos vídeos, né, para que a gente consiga realmente trazer essa audiência para perto de nós. E uma das mais importantes é realmente a gente criar um gancho inicial forte, né? Ou seja, os primeiros 15, 20 segundos do nosso vídeo tem que realmente ser aquele punch, sabe? Tem que ter aquela entrega inicial com que faça, né, com que a pessoa realmente tenha aquela vontade de assistir o nosso vídeo, né? E esses 15, 20 segundos também não podem ser 15, 20 segundos onde você já entrega tudo do seu vídeo. Ou seja, você tem que dar uma pequena entrega, uma pequena amostra daquilo que a pessoa vai assistir ao longo do seu vídeo, tá certo? Sem que você entregue tudo, né? Então, ao longo do vídeo, você vai fazendo pequenas entregas e vai fazendo com que a pessoa se sinta cada vez mais à vontade, se sinta cada vez mais curiosa de entender sobre o que você está falando, né? Então, é sobre isso que se trata o gancho inicial, né? Então, o gancho inicial vai dar essa abertura para que você consiga passar o seu conteúdo ao longo do vídeo, mas obviamente, né, após o seu gancho inicial, você precisa ter uma entrega real, né? Ou seja, se você prometeu algo, né, no seu gancho inicial, ao longo do seu vídeo você precisa entregar aquilo que você falou, né, pessoal? Ou seja, você precisa realmente ter essa entrega que seja verdadeira, né? Você não pode simplesmente falar que você vai fazer algo e não fazer, né? Isso vai fazer com que a pessoa provavelmente não consiga, né, e nem queira mais voltar no seu vídeo em próximos vídeos futuros, tá? Então isso também é muito importante, né, que a gente tenha essa noção de que a gente precisa entregar aquilo, né, que a gente prometeu. E outra, a gente tem que falar sobre algo que a gente gosta, tá? Não adianta a gente simplesmente querer criar qualquer vídeo, achar que qualquer coisa que a gente falar aqui vai ser algo interessante, né? Muitas das vezes, na maioria das vezes, muitas das coisas que a gente vai falar não vai ser interessante para muitas pessoas. A gente tem que ter essa maturidade, né, de entender que a gente vai errar muitas vezes ao longo do processo, né? Mas a gente tem que realmente falar sobre coisas interessantes, coisas que realmente as pessoas queiram ouvir, tá certo? Não adianta, como eu falei, né, eu chegar aqui e tirar um assunto da minha cabeça, achando que esse assunto ele é maravilhoso, que as pessoas vão gostar, vão comentar e que isso vai fazer a diferença na vida delas, tá certo? Por isso que eu trouxe, pessoal, essas três técnicas que elas são bem básicas, na verdade, mas elas mostram, né, o quanto que é importante, né, a gente se colocar no lugar da audiência, né? Não adianta nada a gente criar um conteúdo onde a gente simplesmente está falando para nós mesmos, né? Muitos criadores, isso já passou também por, né? Eu já passei muitas vezes por esse tipo de situação, né? Onde a gente faz um conteúdo achando que ele é muito bom, achando que ele é extraordinário, quando na verdade foi algo que nós não validamos antes, nós não pesquisamos antes, e a gente simplesmente fala aquilo que está na nossa cabeça sem pesquisar, sem ter uma certeza absoluta, e a gente acaba se frustrando porque a gente não vê resultados, né, pessoal? Então, é isso, né? Então a gente precisa ter um bom gancho inicial, né, 15, 20 segundos que vão fazer com que a pessoa realmente se interesse pelo nosso vídeo, né, e que você não entregue tudo do vídeo já logo no começo, porque muito provavelmente se você já entregar tudo, a pessoa vai falar, tá bom, entendi o que ele quis dizer, já posso sair do vídeo e partir para outro vídeo, tá? Você precisa entregar algo real, aquilo que você prometeu ao longo desse seu gancho inicial, tá certo? E você precisa também falar sobre algo que você goste, tá certo? Quando você fala algo que você gosta,
né, ou algo que você já passou, uma experiência pela qual você já passou, essa conexão ela se torna mais verdadeira, né, pessoal? Imagina, se eu aqui, André, vou chegar e vou falar sobre como é lindo, maravilhoso, sei lá, ter filhos, sendo que eu na minha vida pessoal não tenho filho, né? Então assim, eu não faço ideia de como é ter filhos. Então, como é que eu vou falar, vou querer ensinar para as pessoas como é bacana, como é lindo ter um filho se eu não tenho? Então a gente tem que falar sobre coisas que a gente já passou, a gente tem que falar sobre coisas que a gente gosta, experiências que nós já passamos. Então por isso que eu estou falando aqui, o tema dos meus vídeos agora é falar aqui sobre o YouTube, não ensinando vocês como fazer um vídeo, mas passando para vocês as experiências que eu já tive, né, e que eu não quero que vocês tenham, né, porque são realmente experiências que fazem com que a gente se desgaste, né, que fazem com que a gente acabe até mesmo certas vezes desconfiando do nosso potencial, né, mas são essas experiências que eu já passei aqui no YouTube que fazem com que eu tenha, né, essa certeza que é isso que eu quero fazer, tá? Trazer conteúdos que vão ajudar vocês a vocês se destravarem, a vocês criarem os seus vídeos, né? Então é isso que eu tenho acreditado, é nisso que eu tenho acreditado, né? Esse é o propósito do meu canal, tem se tornado esse o propósito do meu canal, tá? Então você quando tem um propósito, você quando tem um sentido para o seu canal, tudo fica muito mais óbvio, tudo fica muito mais nítido, né, pessoal? Então imagina que você, por exemplo, tem um canal, tá, de finanças, tá? Então ao invés de você falar, explicar, né, nossa, então tem um investimento tal para você fazer, já existem milhões de vídeos onde a pessoa pode pegar esse conteúdo de pessoas muito mais renomadas que você, mas se você trouxer o conteúdo de uma forma mais pessoal, sabe, se você trouxer o conteúdo de uma forma, olha, então, depois de muito pesquisar, depois de muito entender, né, eu já passei por essa situação, já fiz esse investimento em tal lugar, me dei mal fazendo nisso. Então, você trazendo uma experiência sua, a conexão que a pessoa vai ter com você, com certeza vai ser uma conexão muito mais verdadeira, né? E é isso que vai fazer o seu canal crescer de uma forma contínua, né? Você vai ter um crescimento contínuo, não um crescimento viral, né? Que vai ser baseado em uma sorte, um vídeo, né? Que vai explodir de uma hora para outra, não. Então vai ser um crescimento contínuo, onde as pessoas vão cada vez mais se identificar com você. E é isso que nós queremos no final das contas, não é mesmo, pessoal? Que as pessoas gostem do nosso canal, gostem do nosso conteúdo, que a gente as ajude, né? Que é para isso que a gente tá aqui no YouTube, não é mesmo? Mas bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo desse vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, se inscreva aqui no canal, deixa seu comentário, né, para que eu entenda o que você entendeu aqui do conteúdo, o quanto que ele foi agregador para vocês, tá bom, pessoal? Eu espero de coração que esse conteúdo tenha ajudado vocês, tá bom? Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e nos vemos, pessoal, no próximo vídeo. Tchau, tchau.